Salve, salve galera, beleza? Júnior que vos fala e hoje para mais um vídeo do Resenha Corintiana. Então galera, tá chegando as eleições, né? Na verdade quando quero postar já deve ser o dia das eleições, né? Dia 30, o segundo turno. E como sabe, é a festa democrática e sempre quando a gente fala de democracia, ainda mais nós corintianos, sempre vem aquela primeira lembrança na cabeça que é a famosa democracia corintiana. Mas vocês sabem realmente o que foi? Ou vocês se lembram o que foi? Afinal, fez o Sócrates, né? Ter uma premiação em sua homenagem, né? Então, hoje eu venho aqui de uma forma mais simples e resumida trazer aqui o que foi a democracia corintiana. Então, galera, para a gente entender a democracia corintiana, primeiro a gente tem que entender o cenário do Brasil, né, do nosso país na época. Na época, né, que ocorreu a democracia corintiana, foi entre 1982 e 1984. Nesse período estava ocorrendo a ditadura militar, que todo mundo sabe que foi, né? Eu também não sou professor de história para explicar. E nessa época, né, a população não tinha direito ao voto direto. Na verdade, eles até tinham o direito ao voto, porém era restrito, vamos supor. Eram só coisas menores. Para vereador, deputado estadual, deputado federal, nós, né, a população tinha o direito de votar para esses caras, mas agora os prefeitos, governadores, senadores, que são cargos mais altos, mais de grande expressão, a gente não podia votar, era escolhido entre eles, né? Era interno mais essa decisão. E por causa disso, então tava tendo as famosas manifestações pelas diretas já. O que era essas diretas já? Era que a população pudesse ter direito a votar de novo. A voto todo, né? A democracia ao todo. Votar para presidente, governador, senador. E não só para deputado federal, estadual e blá 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 blá. Então, esse, galera, era o cenário brasileiro da época. Do Brasil. Então, no Brasil estava correndo a ditadura militar. E agora o que estava acontecendo no Corinthians? Então, em 1981, tinha ganhado para presidente do Corinthians um cara chamado Valdemar Pires. Porém, esse cara, né, que foi eleito para ser presidente do Corinthians, na verdade, ele era uma fachada para o vice-presidente da chapa dele poder comandar. Essa pessoa era Vicente Mateus. Mas por que ele fez isso? Na verdade, foi tudo planejado. Vicente Mateus, na verdade, ele era o presidente anterior do time. Porém, como tem um regulamento interno do clube falando que a partir, eu acho, do segundo mandato, essa pessoa, o presidente, não pode mais tentar reeleição, Vicente Mateus. Então ele fez esse plano, que era o seguinte: montar uma chapa, que agora eu também não vou falar o nome da chapa, também, que eu acho que é irrelevante. Montar o nome da chapa, colocar alguém para ser o presidente, ou seja, Valdemar Pires, e colocar uma outra pessoa, ou seja, ele mesmo, para ser o vice-presidente. Para quando essa chapa ganhar, o Valdemar Pires ser o, entre aspas, presidentes, mas quem dá as cartas do jogo, Vicente Mateus. Só que todo mundo na época tinha reparado essa ideia, né, do Vicente Mateus. Então a mídia, jornalistas, torcedores começaram a criticar muito o Valdemar Pires, chamando de frouxo, covarde, de fantoche do Vicente Mateus. E até mesmo o próprio Vicente Mateus, ele não escondia que ele era o presidente do clube. Tanto que ele dava as reuniões sem a presença do Valdemar. E ele mesmo falava que o Valdemar Pires era presidente de nada, ou seja, eu tô no comando. Porém, o que ele não contava era que o Valdemar Pires também não estava gostando nem um pouco dessa situação que estava acontecendo com ele, né? Afinal, ninguém quer ser fantoche de ninguém, né? Então, o Valdemar Pires, ele ficou meio que sossegado, né? Ele esperou o tempo. E esse tempo, claro, esse dia chegou. Como o Corinthians foi muito mal no Palição e não se classificou para Taça Ouro, o que era a Taça Ouro, galera? É o nosso antigo Campeonato Brasileiro. Antes de ser o Campeonato Brasileiro, tanto por isso que a gente fala que os estaduais tinham muito importância, os estaduais eram o máximo do máximo, tá ligado? Eles eram sempre ao final da temporada, então depois da Taça Ouro, então eles eram depois, e o campeão, se não me engano também o vice-campeão, mas eu acho que se não me engano é só o campeão, teria o direito de jogar a Taça Ouro, né, que era o Campeonato Brasileiro. Não só isso aqui em São Paulo, mas em todos os estados.
o estadual antes valia o acesso a essa Copa, essa Taça Ouro, que seria o Campeonato Brasileiro. E como o Corinthians foi muito mal no Campeonato Paulista e não ganhou a Taça Ouro, o clima interno e externo, com torcidas, caralho, tava muito pesado. Estavam cobrando. Então o Valdemar Pires aproveitou o momento e deu um jeito, na verdade. É meio difícil, ó, essa parte da história, né, a gente descobrir. Mas ele deu um jeito de afastar Vicente Mateus do cargo. Com isso, ele seria realmente presidente do clube. E como ele tinha acabado de assumir a presidência do clube, ele fez algo interessante. Ele contratou o sociólogo Adilson Monteiro Alves para ser o diretor de futebol do Corinthians, né, um dos diretores. E você deve estar se perguntando, nossa, Júnior, mas esse nome não era estranho. Adilson Monteiro Alves, sobrenome, acho que eu me lembro de algum lugar. Sim, você se lembra. Sabe o Duílio? Então, ele é filho da Adilson. Então, o atual presidente é filho de um cara que estava muito importante nessa época de 1981 e 82. Só que quando ele chegou, ele causou muita estranheza, porque primeiro ele é um sociólogo. E o que sociólogo tem a ver com futebol? Nada. E ele vinha com umas coisas muito diferentes. Ele gostava de perguntar para os jogadores o que eles pensavam, opiniões que queriam fazer, suas críticas. E como ele gostava muito de saber o que os jogadores gostavam, né? Opinião. Dois jogadores muito politizados na época, o Sócrates e o Vladimir, eles tiveram uma ideia. E se tudo fosse decidido por voto? E junto, quando eles falaram com o elenco lá, com apoio máximo do Casagrande e Zenon, os quatro criaram a nossa democracia corintiana. Porém, entretanto, todavia, não tinha um nome. Não era assim que era chamado, nem por eles, nem por ninguém. Na verdade, ficou quase um ano sem ter um nome a nosso movimento, né? O que aconteceu? Numa assembleia, né, um debate que estava acontecendo na PUC, né, com os jogadores Sócrates, Casagrandes, que eram alguns dos jogadores, tinha mais, acho que se não me engano, Vaguinho e outros jogadores. Enquanto eles estavam explicando lá como é que funciona o movimento dentro do Corinthians, um jornalista na época do lance, o Juca Kfouri, escutando isso, ele parafraseou uma frase. Ele fala que parodiou uma frase, né, do Milo Fernandes. Que o Milo Fernandes falava mais ou menos o seguinte: enquanto o povo votar para presidente, deputado, senador, teremos uma democracia. E o Juca Kfouri falou: enquanto os jogadores continuarem votando para ir para a convenção, ir para escolher jogador, nós vamos entrar numa democracia. A democracia corintiana. Só que tinha uma outra pessoa muito importante nessa época que também estava nesse debate na PUC. E essa pessoa era o diretor de marketing do Corinthians, o Washington de Oliveto, que é um dos caras mais importantes da nossa história, galera. Então, o cara era brabo. Depois de ouvir essa frase, depois que ele ouviu essa frase, ele chegou pro Juca Kfouri, né, no final lá da Assembleia e falou: muito obrigado, você acabou de dar o nome do nosso movimento. E assim surgiu de vez, realmente, a democracia corintiana. Mas galera, e agora, que era de fato a democracia corintiana? Como eu disse, já começou em 1982 e as coisas eram decididas no voto. Mas como assim era decidido no voto? Todos os funcionários do time, todos funcionários, sem exceções, desde os jogadores aos roupeiros, tinham direito a um voto sobre determinados assuntos. E esses assuntos eram definidos no voto. Como, por exemplo, viagens, concentrações, jogadores a se contratar, técnicos a se contratar, esquemas táticos, planejamento e em outras coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Corinthians fez um jogo em São José dos Campos. Mais ou menos ali de São José dos Campos até São Paulo é mais ou menos 1h30, 2 horas, certo? Ali, durante esse tempo que eles iam sair para ir para lá, eles faziam uma votação. E que seria essa votação? Eles votavam se o ônibus seguiria direto para a capital, para eles poderem ir embora, né, pegar os carros e ir embora, ou então se eles iriam fazer uma parada para beber, comemorar, se venceu, sabe, relaxar, parar, só aquela paradinha básica antes de ir. Então vamos supor, se eles fossem sair de São José, eles iam parar num posto e depois eles irão, tá ligado? Vamos supor, isso. Então os jogadores primeiramente votavam, jogadores e quem estava no ônibus da comissão. Vocês querem seguir direto ou querem parar?
Então, tudo era decidido no voto. A maioria vence. Como esse exemplo é um pouco mais difícil, galera, então eu vou dar um exemplo um pouco mais claro. Vamos supor que a democracia corintiana estivesse acontecendo hoje, nos dias atuais, né? Que eles estivessem tendo lá a votação, as coisas fossem decididas tudo no voto. Eu, Júnior, aqui, né? Consegui um emprego de roupareiro lá no time do Corinthians, né? Claro, estendendo lá, não sei o que o roupareiro faz. Acho que arruma as roupas. Eu organizo os caras. Então eu consegui um emprego de roupeiro lá. E vamos pegar uma situação que tá na notícia, né? Notícia recente. O Corinthians está tentando contratação do Pedro Raul do Goiás, né? Que na verdade é um time lá do Japão e está emprestado pro Goiás, certo? Então, como o Corinthians está querendo contratar esse jogador, a diretoria ia chegar pros funcionários todos, né? Fazer uma grande assembleia. Olha, galera, queremos contratar o Pedro Raul, achamos ele importante, não sei o que, blá 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 blá. E aí, o que vocês acham? Agora vamos supor, o Renato Augusto é totalmente a favor, né? Certo? Ele é meio campo, ele vai lá. Não, temos que contratar, o cara é bom, vai finalizar, não sei o que, não sei o que. Mas eu, roupeiro, que entende quase nada de futebol jogado, né? Só penso como lá do torcedor, chega e fala: não, eu não quero esse cara. Esse Pedro Raul aí não parece ser interessante, não sei o que, não vai ajudar. Esses exemplos, tá ligado? E eu consigo que pelo menos a maioria das pessoas concordasse e votasse comigo que não era para contratar o Pedro Raul, então o Corinthians desistiria da contratação do Pedro Raul. Então a gente conseguiu entender bem o que é isso. Tudo era decidido no voto. Concentração. Outro exemplo, os jogadores votavam se eles queriam concentrar sim ou não. O que é concentração? Dias antes do jogo, todo o elenco fica no hotel. Ou então, vamos supor, um que é mais fácil. Vamos supor que o Corinthians tem um jogo em Caxias do Sul. O Corinthians poderia escolher se eles vão um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes, 4 dias antes. Vamos colocar então uma situação mais perto. Vamos supor que o Corinthians vai fazer então um jogo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Poderiam voltar se eles querem chegar 2 dias antes, 3 dias antes, ou então ir no mesmo dia, chegar lá, hospedar e pronto, tá ligado? E era isso, galera. Isso foi a democracia corintiana no seu todo. Era um cenário onde onde o povo, né, as pessoas que faziam parte do clube tinham direito a votar, ter participação ativa nas decisões do clube, né? E vendo esse cenário, né, com todo mundo votando, a mídia deve ter, achado show, apoiado, não sei o que, ainda mais pela época que a gente vivia. Se você pensou isso, parceiro, tem uma péssima notícia. Mas é óbvio que a mídia esportiva da época não gostou nada disso. Muito pelo contrário, os caras odiaram essa ideia. Na verdade, tinha até mídias esportivas que apoiavam, como o Lance, a Folha de São Paulo, né? Eles até apoiavam essa ideia. Mas, porém, todavia, a maior parte da mídia esportiva da época eram feita por conservadores, né? Que não curtiam nem um pouco essa ideia, né? Pô, como assim? Jogadores decidem quem que entra em campo, em voto, vão fazer votação para ver quem entra. Isso é o trabalho do técnico. Ah, quer escolher o técnico? Não, isso é o trabalho da diretoria. Então, a mídia não gostou nem um pouco disso. E toda a oportunidade que eles tinham para poder fazer uma crítica, eles faziam. Eles não perdiam a chance. Isso, querendo ou não, motivavam os jogadores do Corinthians, porque eles mesmos sabiam disso. Mano, igual em qualquer democracia. Se um prefeito ele faz algo que que desagrade uma parte, todo mundo vai meter pau. Vamos supor, Itamar Franco, na época que foi presidente. Ninguém queria que ele fosse presidente, ninguém gostava dele. Então, qualquer deslize que ele cometesse, todo mundo xingava ele, tá ligado? É isso, mano. Então, eles sabiam que, se eles ganhassem os jogos, os jogadores do Corinthians, a torcida, claro, a torcida tava apoiando o movimento, galera. Mas, torcida, quer ganhar. Vamos supor, se o Corinthians ganhasse, todo mundo aplaudia, boa vitória, não sei o quê. Mas, experimentava perder. Quando perdia, deu tudo culpa dessa democracia, tudo eles decidindo no voto, o jogador não tem que votar porra nenhuma, o jogador tem que jogar futebol, é isso aí. Então, galera, era um meio que, mano, um clima de pressão todo o jogo era uma pressão diferente, né? Galera, e não pense que durante esse período aí, né, do Corinthians, da democracia corintiana, que o Corinthians não teve grandes feitos. Teve. Um desses feitos foi ser campeão 2 vezes seguidas, né, 82 e 83, em cima do São Paulo,
no Morumbi, uma delas inclusive, 2 vezes. E pros jogadores aquilo era um puta feito, porque era o time do povo contra o time da classe alta, né? Que era como era conhecido São Paulo naquela época. Era a democracia corintiana contra o atual modelo, tá ligado? De futebol que tava sendo implantado no Brasil. E tava mostrando que esse modelo tava dando certo. E que era meio que um chute na bunda dos conservadores, né? Do meio futebolístico. Mas o maior grande feito da democracia corintiana não foi nem tanto dentro dos campos, e sim fora deles. E no começo de 1983, finalmente no Brasil tinham liberado o uso de, sabe, das propagandas, das marcas atrás das camisas, né? Que hoje pra gente é normal, sabe? Quando a gente vê um Neoquímica, essas coisas, naquela época não tinha, né? Antes dos anos de 80, né? Não tinham. E, finalmente a legislação tinha autorizado esse uso, né? Para as marcas poderem colocar lá. As marcas usar o espaço da camiseta dos jogadores. Porém, as marcas não estavam fazendo isso porque eles não viam retorno da hora ou ainda tinham medo de investir. E aí, galera, é onde entra nosso Washington de Oliveto. Cara, foi mestre, ele conseguiu impulsionar impulsionar o número das marcas nos uniformes do Corinthians. E enquanto não via essas marcas para colocar, o cara pensou em uma outra ideia. Em vez de a gente jogar tudo em branco, por que a gente não coloca frases? Colocava democracia corintiana, então o logo sempre entravam jogadores com democracia corintiana ou com alguma outra que eles decidiam. Tudo, galera, no voto. Mas o mais importante aconteceu em novembro. O que aconteceu? Quando mais o tempo passava, mais as manifestações pedindo as diretas já ocorriam. Em 1983, o governo se viu encurralado, ele estava pressionado e para fugir um pouco dessa pressão, eles acabaram liberando votos diretos para governadores dos estados. Então, oba, primeira conquista. Eles tinham marcado essa eleição para dia 15 de novembro, né, de 1983. Então, os candidatos, sabe, aquela coisa de politicagem, candidatos, discutindo. Porém, uma parte mais velha da população, não só mais velha, um pouco menos estudada, não estava querendo ir votar. E por que não estava querendo ir votar? Porque eles tinham medo de, na hora que eles fossem votar lá nas cabines, a polícia da ditadura que tinha na época prendessem eles, né? Por estar votando, essas coisas. Então tinha um medo ainda de uma parte, né? Então o que os jogadores do Corinthians fizeram? Pensar, vamos colocar uma frase atrás das costas, né? Nas costas, incentivando as pessoas a votarem. Só que quando isso chegou até Brasília, o pessoal da ditadura não gostou nem um pouco disso e falou: então, não é para vocês fazerem isso, não queremos que vocês coloquem essas frases, não sei o que, pra incitando candidatos, sabe? Não é para colocar nada. Só que, galera, na ditadura já tinha uma parte do governo que era para regulamentação de mídia. Então tudo, música, filme, tudo tinha que passar por esse negócio. Se tivesse qualquer coisa que desagradasse, era censurado. E a democracia corintiana não foi diferente. Então ele já estava acostumado com a censura, né? Que eles receberam. Só que, na hora que chegou a Brasília falando, não é pra ir pra colocar essa frases atrás, né? Pedindo voto, essas coisas, os jogadores do Corinthians falaram: foda-se. E fizeram mesmo assim. Então, numa partida lá, eles entraram nas costas. Dia 15, vote. Que deixou claro os caras lá no Congresso muito puto. Só que aí entra a parte do Corinthians, né? A diretoria. Eles conseguiram contornar a situação. Eles falaram: olha, a gente não tá fazendo partido para nenhum candidato. A gente só quer que o pessoal vote. Por isso, dia 15 de vote. A gente só tá falando o pessoal ir votar. Esse foi, galera. Agora sério, né? Um pouco mais sério. Não sei se vocês sabem, mas isso foi de extrema importância. Tanto que é uma vitória muito para a democracia brasileira mesmo, esse feito aí do Corinthians de incentivar as pessoas a irem votar, né? A usarem o seu direito de voto. Tanto que até hoje é lembrado sobre isso quando a gente fala de ditadura, essas coisas. Claro, quando é estudado mais a fundo, né? Quando é mais por cima a gente não estuda tanto, mas esse é um marco muito importante da história do Brasil. E nosso clube tá lá, né? Só que galera, o fim da democracia corintiana já começou e não demorou muito não. Em 1984 foi quando ela
começou. O que aconteceu? Em 1984, como era o modelo de gerir times europeus, começou a chegar no Brasil e ser implementado. E claro, ia totalmente contra a via da democracia corintiana. Então a democracia corintiana começou a perder um pouco de força. Nisso veio a ideia da Liga dos 13. O que era a Liga dos 13? Todo mundo sabe. Mas então, para ter essa Liga dos 13, precisavam dos presidentes do clubes, né? Só que o Corinthians não tinha bem um presidente, então isso estava meio que atrapalhando a criação da liga. Tava atrapalhando porque, mano, o presidente tem que tomar outras decisões, né? E como a democracia era tudo por voto, às vezes demorava para decisões se tomar. Então, o que aconteceu? A democracia perdeu um pouco mais de força. Só que o principal baque em 84 para essa democracia foi o Sócrates. O Sócrates foi ele um dos fundadores. O Vladimir, o Casagrandes falam que quem fundou foi o Adilson, né? Porque ele chegou. Mas eu acho que o Adilson chegou com a ideia e quem montou mesmo, quem fundou mesmo foi o Sócrates. Tanto que o Sócrates era o líder da democracia corintiana. Não só o líder, mas era o líder dos jogadores, né? Então ele era o cara que todo mundo respeitava dentro do clube. Então ele era foda. E o que aconteceu? Em 1984 teve as manifestações para aprovação, né, da emenda Dante de Oliveira. O que seria a emenda Dante de Oliveira? Que todo mundo queria, direta já, votar para presidente. E o Sócrates, ele fez um ultimato. Ele tinha uma proposta da Fiorentina e ele tava quase tudo certo para ir embora, né? Ele mesmo via que era o melhor momento da carreira dele para ele poder ir para a Europa. Porém, ele ainda amava o nosso país e amava o Corinthians, né? Então ele deu um ultimato. Ele falou assim: ó, se a emenda Dante de Oliveira passar, então eu vou permanecer no Corinthians. Porém, se a emenda não for para frente, eu vou sair, mudar para Itália e vou jogar na Fiorentina. E galera, e aconteceu, a emenda Dante de Oliveira foi aprovada. Então, Sócrates, como é uma pessoa de palavra, cumpriu o que disse, pegou as malas e ó, partiu Itália. Então, galera, pensa bem. Já tinha duas coisas que já estavam atrapalhando já a democracia corintiana. O modelo europeu de gerir times e a criação da liga ou dos clubes, o clube dos 13. E galera, quando o Sócrates saiu, a democracia corintiana perdeu muita força, o movimento perdeu muita força. E para muitos acabam na saída do Sócrates, mas a verdade é que a democracia corintiana só foi acabar um ano depois. A democracia corintiana só foi acabar em 1985, quando nas urnas para eleger o presidente do Corinthians, o Adilson Monteiro Alves perdeu pro Roberto Pascoal, mesmo tendo acusações que foram fraudulentas as eleições, essas coisas. O Roberto Pascoal ganhou e a primeira coisa que ele mandou foi parar com aquela bagunça toda, né? Chega de democracia corintiana, até que o Vladimir fala, nossa farra acabou, né? Então, em 1985, foi de fato quando acabou a democracia corintiana. Mesmo depois do Sócrates ter saído, algumas coisas ainda devem ter ficado da democracia. Alguns votos, vamos supor, das viagens e das paradas, né? Mas das viagens, ou concentrações ou não. Só que na hora que ele saiu, tipo, na hora que chegou esse cara, ele acabou de vez, ele matou, enterrou e acabou, né? Nossa democracia. Mas, galera, mesmo tendo durando, né? Como onde as informações falam, só durando 2 anos, de 82 a 1984, é louco a gente parar pra pensar, né? E falar como uma coisa assim durou tanto tempo. Galera, vamos ser sinceros, é maluquice um time de futebol ser gerido através de votos. Todas as decisões importantes do clube passando por votos, desde a diretoria até o roupeiro, jogadores, técnicos, comissão. Galera, é muito impressionante que um negócio consiga ter ficado tanto tempo e não tenha dado uma briga. E galera, vale lembrar que durante esse tempo teve sim eleições para presidente do Corinthians, onde a chapa Democracia Corintiana venceu, né? Em 1983, Valdemar Pires foi reeleito. Então, galera, é bizarro a gente olhar para trás e ver que o nome do Corinthians, assim, o Corinthians conseguiu fazer um feito tão grandioso e, mano, extraordinário pra época, tá ligado?
Mesmo que hoje em dia não sejam lembrados por grande parte, né? Mas foi um feito, galera, enorme. E, galera, mesmo perdendo as eleições, o lema da democracia corintiana foi ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. Então eles já sabiam que eles poderiam perder e, mano, não fizeram tudo. Porque para eles a mensagem já estava clara. Clara. Que independente de X ou Y ganhar, se tiver voto, a maioria votar, isso é a democracia. É o povo no poder. A origem da palavra grega, né? Então, para eles a mensagem estava embaçada e, mano, feliz, né? Eles estavam felizes. E querendo ou não, galera, um ano depois, finalmente a ditadura caiu, né? Em 1985. Foi o fim da ditadura, né? Que durou 21 anos no país. E saber, mano, novamente, saber que o Corinthians, um time de futebol, fez parte de um momento tão importante do nosso país, cara, dá ainda mais orgulho, né, de torcer pro nosso time, sabe? É foda. Você olhar para trás e ver a importância que teve num momento assim, tá ligado? É como uma vez eu vi num vídeo, tá ligado? Sobre os motivos do Corinthians ser grande, né? Um torcedor rival explicando que numa época sem democracia, o Corinthians mostrou como que se fazia uma democracia, tá ligado? E, mano, o que falar desse clube? Mano, simplesmente gigante. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque, olha, deu um trabalhão fazer esse vídeo. Na verdade, eu até fiz um roteirinho, mas eu mal segui esse roteiro, só foi mesmo para dar um norte. Então, deu um puta trabalho mesmo. Então, por favor, deixa o seu like. Por favor, se você não gostou também, não tem problema, deixa o like também. O, o importante é sempre o like. Deixa seu like aí, por favor. Compartilha esse vídeo com seus amigos corintianos. Não só com seus amigos corintianos. Acho que esse vídeo merece ser compartilhado até com quem é palmeirense, São Paulino, Santista, com seu pai, com sua mãe, qualquer um. Porque, mano, é um vídeo que não fala assim sobre futebol, e sim sobre um feito histórico tão da hora, tá ligado? Que é um conhecimento tão foda das pessoas saberem, mesmo sendo de uma forma muito resumida, dos seus amigos, parentes, familiares descobrirem o que foi ou aprenderem um pouco mais. Todos os links de pesquisa que eu deixei vão estar na descrição, então, para mais detalhe, pessoal, leia essa descrição, vai ter documentário aí do Corinthians, lá no canal do Corinthians, vai ter reportagens, vai ter e-books. Então, galera, sério, olha as descrições se você quiser aprofundar um pouco mais. Porque tem alguns e-books que é muito, muito foda mesmo, porque vai além do futebol e vai na análise social da época, tá ligado? Então, mano, indico mesmo que vocês assistam isso aí. Galera, e se vocês já sabem que eu tô falando, né? Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e faça parte dessa resenha, né? Que eu tô tentando montar. Quanto mais gente, melhor. E é isso, galera. Muito obrigado por ficar até o final. Espero que vocês realmente tenham gostado muito. Muito obrigado por assistirem e até mais.